programa Gente da Gente está no ar. Obrigada por vocês estarem me assistindo, meus caros internautas, meus caros telespectadores. Eu não inicio um programa aqui na TV Assembleia sem agradecer a esta equipe maravilhosa que me apoia em todos os sentidos. Quando eu chego aqui, eu me sinto à vontade, eu me sinto bem, me sinto descontraída. Isto por quê? Porque esta é a equipe que faz o programa Gente da Gente. Aonde tem cultura, o Gente da Gente está presente. Cláudia de Bulhões, trazendo hoje uma convidada especial sim, porque é minha amiga há muito tempo. Eu estou aqui com a querida Olívia Cerqueira. Querida, é um prazer ter você aqui. Oi, Cláudia. Agradecendo o espaço, agradecendo a você pelo convite. Posso dar boa tarde, né? Pode. Aqui eu convido boa tarde, bom dia, boa noite, porque nós passamos em vários horários, não é? E eu queria, assim, Olívia, você é uma jornalista, uma das melhores jornalistas que eu conheci até hoje. Obrigada. Por que você foi fazer jornalismo? Jornalismo para mim sempre foi um sonho. Desde criança que eu sempre gostei de escrever e quando adolescente, quando eu comecei a ler, que eu lia muito, desde os 14 anos eu comecei a ler. E eu ficava sonhando com Euclides da Cunha escrevendo Os Sertões. E eu achava que eu ia fazer jornalismo e ia fazer a mesma coisa. Ia cobrir guerras. Logo quando era esse meu sonho. Aí, você talvez não tenha feito coberturas de guerra, mas você fez muita coisa boa. Fiz sim, algumas. Eu passei muito tempo em revisão de texto, interna, né? Mas meu sonho era ir para a reportagem. Quando eu fui para a reportagem, eu fui com todo carinho, com todo amor, porque era o que eu queria fazer, reportagem, escrever. Sempre foi o que eu quis fazer. E dentro desses sonhos meus, eu sempre quis escrever, né? Também escrever livros. Era uma coisa que eu sempre quis fazer. Sempre gostei de poesia. Andava com um caderninho e uma caneta. Onde eu estava, que me surgia alguma ideia, alguma coisa, eu ia lá e colocava no caderninho. Eu lembro que você fez uma reportagem. A gente chama reportagem, a gente chama entrevista, a gente chama... Foi um fantástico sobre vida após a morte. Rendeu 2 páginas. Rendeu 2 páginas. Meus caros internautas, meus caros telespectadores, foi uma reportagem. Como é que você chamaria aquele projeto desenvolvido? Eu nem sei te dizer, assim, foi me dada a pauta para fazer, foi um desafio. E desafio mesmo? Foi um desafio, né? Eu entrevistei aquele senhor lá de Marechal e eu achei a história dele fantástica. Fiquei encantada pela história dele. E entrevistei também via Facebook um conterrâneo meu, que é médico e pediu para não ser identificado. Eu usei um nome fictício e coloquei a matéria, nome fictício. E a experiência dele também foi incrível, assim, eu fiquei encantada com aquela matéria também. Gostei muito de fazer. Entrevistei você também, né? Aquela entrevista lhe rendeu algum prêmio? Não. Mas deveria. Olha, você entrevistou, foi o seu Aldemar, né? Foi. O nome é mesmo, Aldemar. É. Foi fantástica a entrevista que ele concedeu. Você ainda lembra alguma coisa? Tem tanto tempo, meu telespectador, mas aquilo me marcou muito. Lembro. Ele passou mal, era a história que ele passou mal, se sentiu mal. Foi na Santa Casa, eu acho que ele estava semi-morto pela história que ele contou. E ele disse que se viu lá dentro, no fim mesmo, viu uma luz. E quando ele sentiu como se ele estivesse atravessando a Santa Casa, deitado. E ele via muitas cenas de sangue, de cenas horríveis. Aí ele escutou uma pessoa chamando
Quando acordou, os médicos estavam ressuscitando ele, né? Fazendo as massagens. Com desfibrilador. É. É interessante, porque Muito. eu que conheço ele, aquela experiência, ele não conta para ninguém. Aí uma vez ele nos contou, aí eu joguei para a Olívia, e a Olívia e ele aceitou ser entrevistado. Foi. Aí a Olívia saiu daqui e foi entrevistá-lo em Marechal. Foi entrevistado em Marechal. Foi muito boa aquela reportagem. Você guardou? Eu guardei, mas só que eu tenho um problema de alergia sério. Duas, Aí tive que duas. descartar muita coisa, né, que eu tinha feito. Mas eu coloquei ela no pendrive e salvei no meu HD externo. Eu tenho salvo ela, o print da página. Depois você me concede essa página, vou ver porque se acho. eu acho que eu não tenho mais. Foi interessante porque a Olívia nos entrevistou a minha irmã também. Aí a minha irmã falou sobre a ótica dela, da morte. Foi muito interessante. E foi uma coisa que a Olívia conseguiu falar em morte e falar de leve, de maneira leve, porque todo mundo quando fala em morte fica muito pesada, né? Fica aquele assunto. E ela conseguiu entrevistar todo mundo, conversar, bater foto com aquele outro senhor, não é? Um cardiologista. É. Que ele é um cardiologista, que ele é espírito também. E ele me contou assim várias experiências também, muito interessante. É muito interessante. Olívia, eu estive olhando o seu blog, porque quando eu vou entrevistar alguém, eu gosto muito de estudar a pessoa. Você eu não precisava nem estudar muito, porque eu já lhe conheço muito, você mora no meu coração. E eu achei cada poesia aqui. Essa, eu posso ler? Pode, fique à vontade. Vou botar meus óculos. Minhas dores. Tenho dores como todo mundo, dores de amarguras, dores de perdas, dores de solidão, dores de tristezas, de decepção. E dores de aflição, tenho dores que me fazem chorar, dores de amor reprimido, dores de amores perdidos. Achei lindo, lindo, lindo. Dores de decepção. Tenho um grande defeito na vida, não sei usar máscaras. Muito bem. Não sei usar máscara para esconder minhas dores. Minhas dores são explícitas, ditas e gritadas para todo mundo. Saber, dores aflitas, quantas vezes? Que coisa bonita. Quantas vezes acreditei nas tuas palavras doces, incompletas. Eita! Aí vem que vem. Você escreve assim, quando você escreve seus poemas, tem um momento adequado para sair um determinado tema? Ou você já, aquilo sai, flui? Como que você escreve? É mais do meu interior mesmo. Porque essas poesias eu comecei a escrever na minha época de adolescente rebelde, né? Apaixonada. Legal! E ao longo do tempo, eu tenho muitas poesias, tenho umas 100. E ao longo do tempo eu fui colocando no papel, e quando estava apaixonada e quando tinha minhas crises existenciais. E aí quem não tem? Aí escrevendo. Mas eu sempre gostei de Você, escrever. ao escrever, você melhorava um pouco? Sim, você parece que quando escreve, você joga os seus demônios para fora, né? Foi isso que eu disse quando eu escrevi Mosaico do Tempo. Quando eu terminei, parece que eu tinha colocado foi um alívio. É como se você tivesse um parto, uma coisa assim. Você coloca para fora tudo aquilo que você sente, seus demônios mesmo. Seus demônios interiores, crises, tudo. Aí você bota no papel. É. E quando você volta a ler aquele papel, aqueles demônios retornam para você ou você guarda? Muitas vezes eu repenso, olha, será que fui eu mesmo que escrevi isso? Acontece que às vezes eu escrevo um texto no meu blog mesmo. Eu gosto muito de textos memorialistas, que eu gosto muito de biografia. Aí eu sempre coloco um link entre coisas do passado e associo ao presente. Aí
quando passa o tempo, eu vou reler aquilo, ou revendo o blog, e eu digo, meu Deus, será que fui eu mesmo que escrevi isso? Aproveite, convide o nosso público para ir no seu blog. Qual é o link? O link? É oliviadecassia.blogspot.com. Olivia de Cássia. .blogspot.com. Blogspot. Blogspot, com temudo. Sim, mas o blog é junto do spot. Blogspot.com. Vou repetir. Vão lá, ver essas poesias maravilhosas. O link, oliviadecassia.blogspot. É do Bloguer, que ele tem a plataforma dele é do Bloguer. E você sempre está escrevendo lá, né? Porque eu andei pesquisando lá, né? Tem do lado sua história tem os toda. Arquivos. Isso. Tem os textos aquele modelo de blog foi em 2010, porque eu tinha 2 anteriores que era do BOL. E o BOL tinha restrição de páginas. Aí eu parei. Eu tinha 2 do BOL. Aí eu criei esse. Foi uma sorte, porque não tem limite. Você vai escrevendo e eles vão criando novas páginas. É interessante saber disso, né? Aí de 2010 até agora ele tem dividido os meses do ano, tudo certinho. Lá do lado ele mesmo vai arquivando. Muito interessante. oliviadecassia.blogspot. Pronto. Só é colocar isso no link. E no Google também, se você colocar Olivia de Cássia, blog Olivia de Cássia, aparece lá os arquivos. Então não tem como não conhecer mais profundamente a Olivia. Olivia, quanto tempo você militou como jornalista? 30 anos. 30 anos. Foi. Olha, quando você fala que era revisora de texto, eu me arrepio. Passei muito tempo como revisora. Comecei na Gazeta. Sim. Foi antes de me formar, eu já estava na Gazeta. Aí passei 2 anos na Gazeta, estagiei na TV como pauteira e depois eu fui para o Sindicato dos Bancários. De 1990 a 2001 eu trabalhei 11 anos no Sindicato dos Bancários. E na Tribuna, e paralelamente na Tribuna, entrei em 96, eu fiquei até 2016, foi quando eu entrei de benefício. Certo. Agora, o que nós queremos mesmo com Olivia, que nós vamos dizer assim, pautar, já estamos com a jornalista, né? A gente tem que falar certo. Toda a entrevista em cima deste livro. O livro é uma autobiografia. Meu livro de memórias fala da minha infância, vai até a minha separação. Essa separação me marca muito, né? Foi, porque quando eu resolvi escrever Mosaico do Tempo, eu estava fazendo terapia com uma psiquiatra, que eu fiquei muito mal mesmo. Eu tinha uma baixa autoestima muito grande, de adolescente, de criança. E aí fiquei 4 meses fazendo essa terapia. E aí eu disse, eu vou fazer... Era terapia ou era medicamentosa? Medicamentosa, com psiquiatra. Aí é que eu às vezes, eu tenho muito receio, desculpe eu ter lhe perguntado, desculpe meu caro telespectador, eu chego em engasgo, né? Porque a pessoa vai fazer uma psicoterapia e às vezes não precisa nem tanto remédio. Mas aí, tome de remédio. E também estava ficando dispendioso para mim, confesso. Aí eu cheguei para a médica e disse, eu vou parar. Aí vou escrever meu livro, vou fazer minha terapia. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com mais livro Mosaicos do Tempo. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio.
Agradeço todo mundo que está doando os cobertor por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? A gente é pobre e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar, né? Preciso da LBV. Aqueceu o meu coração. Quando a LBV chamar, diga sim. Caraca, é muito peixe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Meu telespectador, meu internauta, hoje eu estou entrevistando uma querida amiga. Estou entrevistando a jornalista, escritora Olívia Cerqueira. Nós estamos conversando sobre o livro dela, Mosaicos do Tempo. Este livro é uma autobiografia. Sim, é. Como eu estava dizendo a você, eu resolvi escrever quando saí da terapia que eu estava fazendo. E aí, em 2 dias, eu tinha escrito 10 páginas. E eu chorava, e colocando tudo para fora, lembrando de todas aquelas coisas que eu passei, né? Desde que idade você veio esse livro? Desde a minha infância, que começa na Rua da Ponte, em União dos Palmares. A primeira parte é mais essa. E no sítio Barriguda, do meu tio Antônio Paes, que era lá onde eu passava as férias escolares. Tinha um engenho, tinha casa de farinha, e a gente brincava no meio dos animais e com os trabalhadores uma do experiência sítio. Diferente do que se tem hoje em dia. Não. Hoje em dia é só internet e computador. E a gente dava leite aos bezerrinhos enjeitados, a gente dava uma madeira para eles, era uma coisa maravilhosa. E eu tenho essas lembranças da minha infância são muito fortes. Elas têm cheiro de memórias mesmo. Que lindo! Cheiro de memórias. Eu pensei até em colocar esse título em Mosaicos do Tempo. E aí eu vou falando dessas experiências que eu tive, dos banhos no Rio Mundaú, em União dos Palmares. Falo um pouco das enchentes que aconteceram em União, que eu presenciei, né, que foi a de 69, a de 89, que deixou a cidade quase arrasada, a Rua da Ponte, que foi a rua onde eu nasci, e a de 2010 já não está muito aí, porque eu terminei de escrever em 2004, nos Mosaicos do Tempo. E de lá para cá, eu fui fazendo intervenções. Cada vez eu lembrava de uma coisa, não botei isso no livro, vou botar. Aí abria o arquivo e colocava, ou então eu botei aquilo ali, acho que eu vou tirar aqui, pode ser que ofenda alguém. Aí tirava aquilo, e assim foi. Aí quando foi esse ano, que eu acho que 2018, posso dizer a você que apesar dos pesares, 2018 está sendo um ano muito bom para mim. Foi um ano de realização de sonhos, né? Aí Ana Cláudia e Odilon, eu pedi ajuda deles. Um abraço para Odilon e Ana Cláudia. O Odilon já foi convidado para vir aqui. São pessoas maravilhosas. Aí eu mandei um recado para eles. Me ajuda, que eu escrevi esse livro faz tanto tempo e eu queria publicar. Aí, quando eu menos espero, chegam eles dois, já com a proposta da campanha coletiva, né, de financiamento para o livro, perguntando se eu aceitava. Eu digo, aceito.
Aí a gente Eu me arrepio toda. começou a fazer e deu certo, né? Toda arrepiada, não como diz o meu câmera. Quer dizer, não foram muitos exemplares, Sim. mas o que a gente arrecadou deu mais ou menos para... Porque é em dólar, você sabe que é muito caro. Você já publicou livro, você sabe que é caro a gente publicar. Mas deu, aí poucas edições, mas o lançamento foi maravilhoso. Foi outro sonho, assim, que eu fiquei emocionada. No MISA, fiquei emocionada. No Museu de Imagem do Som. E para minha surpresa, no dia do lançamento, eu vendi 76 livros. O quê? Foi. Aí, assim, amigos, Recorde. conterrâneos que eu não via há muito tempo foram. E assim, a gente teve o cuidado de, no final do livro, para quem autorizou e contribuiu, a gente colocou o nome. Certo. Mas teve algumas autoridades que não quiseram aparecer. Aí contribuíram, mas quiseram ficar... Só ficaram com seu agradecimento, né? Com o meu Não agradecimento. precisou do agradecimento escrito. Mas em homenagem também ao Odilon, você vai me permitir o que ele escreveu, Acordo com a Vida. Lindo que ele escreveu. Olha, é demais. Odilon, em sua homenagem, Olívia Cerqueira lança seu primeiro livro misturando apuração jornalística, fato da história brasileira e sua própria biografia. É a história de sua raiz, um olhar sobre a doença de Machado Joseph, né? Que recentemente interessa a Universidade Federal de Alagoas. Olívia descobriu 80 casos na família desta doença degenerativa. Uma raridade para uma enfermidade igualmente rara. Todos na sua família, 80? Suas informações são importantes porque, além de um testemunho para a história, é uma oportunidade para refletirmos sobre nós mesmos, nossos papéis, nossos sentimentos. A obra de Olívia é simples, sem ser vulgar. Simples como os grandes textos jornalísticos, que nós até já comentamos sobre um. Simples como o nascimento da autora, de União dos Palmares, ali na antiga Rua da Ponte, passando pelas terras da família, os causos, as impressões da autora sobre o tempo. Tempo, 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 diria o poeta-cantor. Olívia fez um acordo com a vida, sentir prazer por sua história, como no passado, como no presente, como sempre. Essa é a riqueza deste livro, uma delícia para a leitura. Gente, Odilon, eu agradeço você ter escrito isso para a Olívia, porque foi lindo, lindo, lindo. E esse livro... Tem a apresentação também da Eliane Aquino, viu? Da Eliane Aquino. A gente vai ficar assim, no momento só com o Odilon e depois a gente dá uma lidinha na Eliane. Agora você é memorialista mesmo, porque eu vou pedir o câmera de novo para mostrar a contracapa do livro, é a sua família, e você... Bem pequenininha, aqui no braço da minha mãe. Da sua mãe. A Olívia é essa. Eita, eu sempre perco essa aqui. Né? É uma memorialista mesmo. Agora, aí eu pergunto, como até crítica literária, qual a validade? Olha, eu deixo os meus entrevistados em cada saia justa e calça curta. Qual a validade da pessoa adquirir, olha eu, adquirir este livro, Olívia? Qual a validade? A validade, eu acho que tem vários aspectos. Certo. O primeiro aspecto que eu acho, a questão do conflito familiar, que eu, como era uma adolescente muito rebelde, fui muito desobediente, né? E eu tinha conflitos enormes com a minha mãe. E eu retrato no livro os conflitos que eu tinha com ela. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia a gente tem a geração canguru que não quer sair de casa. E a minha geração era que queria sair de casa logo cedo para viver a vida, porque tudo era proibido. E a gente tinha aquele lema do Caetano, é proibido proibir, né? Isso. Desde aquela época. Os baianos fizeram a vida um reboliço naquela época. E assim, desde adolescente, eu sempre... A minha mãe entendia a minha tendência à leitura. Eu não gostava de serviço doméstico, aí isso irritava muito ela. Eu posso fazer uma pergunta indiscreta?
Sua mãe, tinha estudo? Não. A minha mãe foi criada na roça. Minha mãe e meu pai eram camponeses. Desculpa a indiscrição. Não, foram criados na roça. E só vieram para a União mesmo, porque pela insistência dela, que não queria, eu falo isso, não queria criar os filhos na roça. Quando eles foram para a União... Mas ela tinha já um conhecimento que aquela vida ela não podia passar. Quando eles foram morar em União, meu irmão mais velho já tinha 8 meses. Aí foi para a Rua da Ponte. Aí falo aí, lá eles começaram com mini hotel, aqueles hotelzinhos de beira de estrada. Começaram com hotel, o hotel faliu, depois meu pai comprou uma mercearia e daí tirou o sustento da família. Você desculpe, mas eu tirei o foco da pergunta, eu mesma que tirei. Eu perguntei qual a validade da pessoa ter este livro em casa. O choque de gerações. O choque de gerações, a questão da família, da minha família, da doença de Machado Joseph, que foram os casamentos entre primos consanguíneos. Eu acho que isso vai ajudar um pouco para que não se repita. Apesar de a minha família ainda hoje ter casos de primos casados com primos. Foram muitos na minha família. Essa doença ela veio de Portugal, da Ilha dos Açores, onde foi detectada a primeira vez, começou a ser estudado na década de 70, e desde então a gente só escuta falar. Quando essa doença começou a se alastrar nas nossas famílias, ninguém sabia nada sobre ela. É porque ainda não falamos sobre a sua doença, né? Mas aí a gente pode continuar, só para o telespectador e o internauta entender, né? Que a Olívia é portadora de uma patologia neurológica. Isso, porque aí a gente gatou de uma coisa para outra, o telespectador vai ficar sem entender, né? Então esse livro, você acha que é muito interessante, até para o estudo da doença, digamos assim? Quando, assim, doutora Lívia é uma médica lá da UFAL, que ela começou a me acompanhar, mas na verdade eu só fui poucas vezes lá com ela, mas ela foi na minha casa, ela se interessou pelo caso, pediu para eu levar meu sobrinho, que também foi detectado depois de mim, meu sobrinho mais velho, com 40 anos, foi detectado, e ela está fazendo um estudo. Ela está fazendo um estudo sobre esse problema, ela é neurologista. Então esse livro, além de estudar o choque das gerações, as pessoas podem ter assim, o conhecimento do que é a ataxia ou... O doença de Machado Joseph. Doença de Machado Joseph, que foi quem descobriu a doença, né? Machado e Joseph, são 2 cientistas. Certo, Machado e Joseph. Não é? E nós vamos fazer assim uma coisa, eu quero detalhes do livro, muito detalhes, porque eu li e achei interessantíssimo. Não só por ser uma autobiografia, mas por trazer vários aspectos dessa patologia que nós vamos no próximo bloco conversar sobre ela. Até daqui a pouco. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous, mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non, ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Là, tu vas en prison. Pourquoi? Fais comme ça, fais la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de carte. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200. Mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent à la case départ? 200. Pourquoi? Tu vas faire 6 dés là. Mais il n'y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi?
Ça m'énerve. Et les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Cláudia de Bulhões voltando com o programa Gente da Gente, porque aonde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E hoje nós estamos conversando com a jornalista e escritora Olívia Cerqueira, que ela, além de jornalista, escritora, é minha amiga. Olívia, eu vou passar para você, não é tão bonito quanto o seu livro, mas eu vou passar para você a nossa última revista, porque nós já tivemos, essa é a 4ª. Então eu lhe ofereço esta revista e já lhe convido para você escrever na próxima. Mandar um poema ou alguma coisa para a nossa revista. Porque ter você agora numa revista, num livro, é uma referência. Porque Olívia está assim, além mar, como a gente diz. Ela está bombando com este livro, Mosaicos do Tempo. Quando a pessoa quer adquirir este livro, olha, esse é seu. Quero conversar sobre o livro. O livro está sendo vendido na livraria Beabá, no Farol, comigo, na minha casa, em União dos Palmares, no Rotary Club e na casa do meu irmão. Mas quem quiser pode também pelo Facebook. E também pelo correio. Tenho recebido muitas encomendas do Rio, São Paulo, Santa Catarina. Não disse que ela está bombando, gente? Graças a Deus está tendo assim. E onde tem cultura, o Gente da Gente está presente. E Olívia é cultura. Olívia, no momento, ela está trazendo um ensaio que, assim, vai clarificar muita coisa da doença Machado e Joseph. A minha é do tipo SCA3. Sim. A doença de Machado Joseph, ela vai de SCA1 até SCA10. Como eu estava lhe dizendo, a SCA10 leva a cegueira. E, assim, a doença, ela, como é neurológica e é hereditária, cada dia é um dia, né? Você é como o pessoal faz tratamento de droga. Porque cada dia vem um sintoma diferente. É queda, é tombo, Você descobriu porque estava caindo, não foi? Caindo demais. Eu me lembro disso. Uma vez eu fui me encontrar com a Olívia na tribuna, não sei se você lembra. Aí você disse, Cláudia, acabei de levar um tombo. Caí várias vezes lá no jornal, em casa. E ainda não estava diagnosticada. Não. Mas eu já sabia. Só que você tem a certeza, mas quando você comenta com alguém, comentava com os amigos, dizia, você está inventando doença. Aí eu dizia, não estou inventando doença, eu tenho as mesmas características. Aqui embaixo está o seu blog, viu? E o blog tem www? Tem. Tem. Aqui, para quem quiser também entrar. E lá tem Fale Conosco? Tem um espaçozinho para você seguir o blog e para deixar comentários embaixo nas matérias. Você desculpe eu ter interrompido, mas é que eu achei fantástico já o Master lá já ter colocado o seu endereço. Sim, desculpe, continuemos. Aí você começou a levar tombo. Comecei a cair, a me engasgar. Hoje mesmo, na hora do almoço, às vezes a comida fica, ela nem sobe, nem desce, como se houvesse um estreitamento da glote. A comida vai para a glote e como se houvesse um estreitamento do seu esôfago. E não há? Ainda não. Eu sei que todo mundo se engasga. Todo mundo que tem essa doença. Mas Parkinson também se engasga. Então é alguma coisa já que vem
Da cabeça, né? Da cabeça. Incoordenação. Você passa... Às vezes eu tenho alguns movimentos de uma criança que está aprendendo a andar. Aí essa incoordenação é que leva ao desequilíbrio. Aí, você fica meio assim? Parece que está no navio, no mar. Navio. Se eu ficar muito tempo em pé, eu fico... Vou e volto. Tenho que sentar. Mas não posso ficar muito tempo sentada, nem também muito tempo em pé. Aí o neuro aconselhou o uso da bengala devido às quedas que estavam acontecendo, né? Isso é oriundo de casamentos consanguíneos? Consanguíneos. Na minha família aconteceram vários casamentos. Eu fiz um levantamento com meu primo, que ele até faleceu recentemente, e ele foi uma das fontes para essa... comecei a árvore genealógica e não terminei, porque... Já são 80 na família? A gente começou a fazer esse levantamento e eu acho até que mais, viu? Já deve ter mais, porque essa geração mais nova que a gente não catalogou, né? Muita gente mesmo, Cláudia. Olha, é impressionante. Impressionante. Esses 80 só da sua família? Da minha família. Meus pais, era assim, o pai do meu pai era irmão da minha avó, mãe da minha mãe, e vice-versa. E foram acontecendo. No caso, lá em União, tenho 3 primas na cadeira de rodas, numa casa só, e os pais eram sobrinhos do meu pai, todos dois. Para você ver. Uma consanguinidade muito forte. Muito forte. E assim, a Deusa Machado Joseph, ela tem pessoas que ela ataca com mais forte, né? Com mais ferocidade. No meu caso, o neuro disse que o meu caso é mais moderado. Mas mesmo assim, quando eu fui pro neuro, estava mais moderado. Mas cada dia eu estou sentindo o agravamento dos sintomas, né? Mas eu não baixo a Cristian, não, como diz o outro. E eu achei interessante que você comemora as coisas. Eu comemoro. Eu achei fantástico. Eu achei fantástico. Presta atenção, meu telespectador. Ela comemora as coisas. Comemoro. Eu fui num psiquiatra e ele disse que eu tinha esclerose múltipla. E eu disse a ele que não tinha, discordei. Ele perguntou por quê, aí eu falei do histórico da minha família. Quando eu cheguei em casa, tinha uma colega minha que dormia lá em casa. Minha sobrinha estava também, vamos comemorar. Comemorar o quê? O médico disse que eu tinha esclerose múltipla. E o outro disse que eu estava com um tumor no cérebro. Vamos comemorar. Quanto diagnóstico? Tudo diagnóstico pesado. E isso tudo tomando remédio para essas coisas? Mas ele passava um só ansiolítico, né? Porque é para não ficar pensando muita besteira. Sim, mas tipo, se você está com um tumor no cérebro, aí tome isso. Aí fui para um bar, tomei. Tomou um ansiolítico. Tomei. Melhor. 4 chopp. Era uma cachaçinha, um chopp. Uma cachaçinha. Pronto, resolveu o problema. Cheguei em casa alegre. E ainda bem que você calibra e não dá tristeza, porque tem gente que calibra e fica triste, né? Dá tristeza. Meu Deus, só assim, cada dia eu tenho que levar a minha vida, como eu disse, nas várias entrevistas que eu dei, quando do lançamento do livro, que eu tenho que levar a vida com suavidade. E assim, como se eu estivesse fazendo um tratamento de drogas, viver cada dia um dia. Eu não posso, se eu for olhar para o lado negativo, eu vou me isolar de todo mundo e vou ficar acamada mais rápido, né? Eu acho isso que você está falando uma grande lição, sabe? Porque não é só escrever o livro, é isto que ela está falando no momento. Porque as pessoas se entregam hoje pensando no dia de amanhã. Aí o que é que acontece? Não vive o hoje e não vive o amanhã. Exato. Isso é muito delicado, meu telespectador, meu caro internauta. Vamos viver o dia, não é isso? Exatamente. E viver com alegria, como bem pode. Assim, eu estou me adaptando à minha nova condição. Antigamente, minhas programações culturais eram outras, né?
Claro que eu sempre fui roqueira, sempre fui rebelde. Agora, minhas programações culturais, exposições. Se tiver um show que eu possa ficar lá sentadinha, eu vou e passear. Mas você recentemente fez uma viagem. Viagem, fui para São Paulo, andei de Ó. sol. Tô sabendo da vida de Olívia. E vou fazer agora uma viagem surpresa, que a gente só sabe para onde vai quando entra no ônibus. Aí não vai ficar essa eu não quero, não. essa aí é muita aventura para mim. E fazer uma viagem, só saber para onde eu vou depois que eu entro no ônibus. Vai ficar num resort com tudo incluso. Mas não sabe onde é. Mas não sei onde é. Você quer de luxo, mas não sei onde é. É confiar muito. Mas é uma viagem que o pessoal lá do União já faz há 9 anos. Mas já todo mundo que vai gosta. E aí vou também, carnaval já está tudo agendado. Já estou pensando, em 2019 já mandaram para minha programação e agora tem que ser assim, passear, como o médico me aconselhou. Vá passear, vá andar. Quando me chamam para ir para qualquer lugar, eu já estou indo. Já estou. Você, eu li no seu blog, que você também vai ler no blog dela, uma passagem que eu achei assim, extremamente sem sensibilidade, se é que a gente pode dizer isso. Você foi uma psiquiatra e conta como é que o ocorrido. Claro, sem citar nomes, e neste blog aqui tem contando. Sim, eu fui a uma psiquiatra e pedi um remédio para ela. Pedi remédio, ela não me deu só um laudo médico porque o INSS exigia o laudo. Mas aí até então eu não tinha feito nenhum exame que comprovasse a doença. E o INSS só aceita se você levar o laudo. Foi com que eu o diagnóstico. Consegui. Em 2017 foi que eu tive o diagnóstico. E ela foi altamente agressiva comigo. Ela disse que não ia passar remédio porque minha doença não tem cura. Mas ela não falou assim calminha com você? Não, falou agressiva. E muito mal educada, por sinal. Aí eu saí arrasada de lá, do consultório. Eu chorei que só. Como é que uma pessoa tem uma falta de sensibilidade dessa, de dizer que não vai lhe dar remédio, porque não tem cura, então, o que é? E hoje em dia eu estou tomando vários remédios. Eu sei que não tem cura, mas eu estou tomando remédios paliativos, para câimbras, para ansiedade. Tratando do colesterol que está alto. Cada coisa que vai aparecendo, o médico toma isso. Tomando várias vitaminas, tomando ômega 3, tomando suplementos. Você se fortalecendo. Sim, fortalecendo, porque o metabolismo vai ficando muito fragilizado. Porque eu até estudando o caso, porque eu gosto de estudar as coisas, né? E eu vi isso, Olívia, aqui. Isso aqui você pode explicar melhor. Isso aqui é o bulbo, né? Localize em você onde é o bulbo. Olha, meu problema não é... Meu problema é no cerebelo. No cerebelo? Certo. Mas aí então tem vários pontos. Tem vários pontos, várias falhas. Na minha ressonância magnética apareceram várias falhas. Aqui eu me perco. Aqui é onde está completamente diferente deste lado aqui. Tem várias falhas, como se fossem costurinhas no meu cérebro. Você vai olhando, porque, segundo o médico, é como se fosse... Olha, ela disse assim, imagine o sistema estelar, né, com as constelações. Cada dia um ano vai morrendo, pois é assim... que acontece, como acontece com a gente mesmo com o envelhecimento. Os neurônios? Né? Neurônios. Aí o cerebelo o cerebelo é assim. Eu acho que a gente tem que conversar, porque você é uma mulher forte, você é uma mulher... Eu gosto muito de dizer isso. Você é uma mulher estudada, você é uma mulher sofrida e é uma mulher alegre. Então, eu vou daqui a pouco, a gente vai conversar sobre o que essa doença parece com outras doenças, até ser diagnosticada. Até daqui a pouco.
Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Caro telespectador, caro internauta, acabei, desculpa a expressão, de fazer uma promessa e eu tenho que cumprir. Olha, prometi à minha amiga Olívia que eu vou, o Grupo Cultural Gente da Gente vai editar para ela o livro de poemas, porque ela tem cada poema lindo. Inclusive esse aqui. Confissão. Confesso meus pecados. Você tem pecado, Olívia? Muitos. Confesso meus pecados, pecados de mim. Aqueles doces momentos vividos, proibidos na cumplicidade dos nossos segredos. Dos nossos corpos marcados, duas vidas, dois caminhos, diferentes e dispersos. A vida segue em frente. Cada um em sua direção, confessemos para nós mesmos. Aqui, poema. Mas, olha, eu cada vez que eu leio um poema de Olívia, que eu imprimi muitos que tem no blog, sabe, quase que a impressora acabou a tinta, tá me devendo a tinta da impressora. Cada um é mais bonito que o outro. Esse Foi Você, é lindo. Agora eu estava, o livro... Foi da minha adolescência, viu? Foi, é? Menina. Agora, o nosso livro, que é ela está tão entusiasmada com a revista que ela não para de folhear a revista. Achou? Tá bonita, tá feia? Bonita, tá linda. Abriu a primeira página? Aqui, Olívia, abra. Ah, sim. Aí. Mostre para o público, porque ela tá em doce com a revista. E abra a primeira página aqui, para eles verem como é que é. Muito chique. Cláudia é uma pessoa chiquérrima. Ah, meu Deus do céu. Ela não parava de folhear a revista. Aí eu disse assim, nós estamos conversando sobre seu livro. O que é a jornalista, né? Ela não para, quando vê uma coisa, ela quer pesquisar tudo que tem naquele... Eu estava lendo aqui, qual foi a parte do livro que você mais gostou de escrever? Como eu já disse, a parte da minha infância. Inclusive, várias pessoas que leram já vieram comentar comigo. Dr. Pedro, que ele é cardiologista, ele leu, aí disse, olha, eu gostei muito do seu livro, principalmente a primeira parte. A primeira parte que eu falo da minha infância, falo dos banhos no Rio Mundaú, das pisas que eu levei por causa dos banhos no Rio, das rebeldias e das brincadeiras no sítio Barriguda, que era de propriedade do meu tio Antônio Paz. E lá eu vivi as férias da infância, né? Brincando no meio dos bezerrinhos enjeitados, amamentando os bezerrinhos. Aí você, ao recordar isso, você... Tem cheiro. Eu lembro do cheiro. A memória, cheiro da memória. Cheiro de memória. Eu lembro do cheiro do curral ainda hoje. A gente acordava com o barulho do chocalho dos animais, que os trabalhadores iam tirar leite da vaca, né? E a gente já acordava com aquele barulhinho. E eu sinto aquele cheiro. Olívia, você disse que você foi rebelde. Muito rebelde. O
que você chama rebelde? Será que a rebeldia daquele tempo é a rebeldia de hoje? Não. É muito diferente. A nossa geração queria sair de casa, viver sua vida. Era tal do proibido, que a gente falava. E, assim, eu discordava muita coisa da minha mãe. Hoje em dia eu me arrependo também, né? Depois que passa, que Mas você ela tinha razão? Algumas coisas ela então tinha. Então tinha que discordar. Algumas coisas até que ela tinha, mas outras não. Porque, assim, como ela não tinha estudo e tal, ela batia antes de procurar saber se aquela fofoca era verdade. Porque interior, você sabe como é, né? Terrível. Interior, principalmente. Cidade também, imagina interior. E aí, quando adolescente e jovem, eu tinha aquelas turminhas que a gente saía e aí iam fazer. Naquele tempo, a droga mais forte que tinha era o rum com Coca-Cola e depois apareceu a tal da maconha. Maconha, que eu tinha amigos que realmente consumiam. E iam dizer para ela. E realmente tinha aquele pessoal mais velhinho que achava que eu tivesse consumido maconha. Porque eu andava com meus amigos, eu não discriminava ninguém, nunca discriminei. Se meus amigos queriam consumir, o problema era deles, não meu, não é isso? Então eu nunca discriminei. Eu tinha amigos de todas as classes sociais, de todas as tendências que você pudesse imaginar. Nunca tive preconceito. E tinha algumas mães de amigas minhas que proibiram que elas saíssem comigo, quer dizer que eu era muito sabidinha, que eu gostava de ler, porque eu saía com... Eu tinha muitos amigos. Você vê coisas. Que não só somos políticos que não querem que as pessoas estudam e leiam, não. Não. Antigamente, as famílias também achavam que as pessoas que liam ficavam sabidas demais. Eu falo isso no livro, né? Aqui. Eu falo. Como é interessante a pessoa ter medo de quem lê e de quem estuda. Os namorados de algumas amigas minhas, olhem, você não ande com ela porque ela é muito sabidinha, gosta muito de ler. Olha que coisa, né? Ainda existia. Existia. Você é uma pessoa, você não tem nem 60 anos. Vou fazer daqui a 2 anos. Nova. Não é também tão... Imagina no meu tempo, que eu estou com 72, não é? Eu sou de 60. Eu tenho 72 anos, né? Olívia, como que era Barriguda? Era um sítio, propriedade do meu tio Antônio, tinha muitas terras ele, que ficava em Capela, mas era muito próximo de União, de Viçosa. E a gente ia para lá de jipe, nos carros que levavam cana para a usina, ia de carona, ia de todo jeito. Eu, minha tia e uma prima minha. E todas as férias escolares era para lá que a gente ia. E era uma verdadeira aventura naquelas estradas de barro, carro atolando, a gente parando no Mas meio. Ia para Barriguda? Ia para Barriguda, que era maravilhoso. Olha. Comer aquele... cuscuz ralado ali no ralo. Não fala não. Café torrado ali, aquelas comidas maravilhosas. Cheiro de memória. Memória de cheiro, ou cheiro de memória. É uma delícia mesmo. Maravilha, maravilha. Ainda existe a Barriguda? Existe, mas eu até falo aí que eu voltei lá, acho que 20 ou 30 anos depois, fui até com meu irmão mais velho e tive um choque. Porque aos meus olhos de mulher madura, não era mais como eu via na minha infância, né? Parecia que a casa tinha encolhido. Interessante. Entendeu? E assim, quando meu tio faleceu, as terras foram todas divididas e foram colocadas aquelas cercas, não, como é que a gente... porteiras, nos pedaços de terra que foram vendidos pelos herdeiros. Aí eu fiquei chocada. Eu até falo no livro que aos meus olhos de mulher madura não era mais aquele encanto, os encantos da infância, né? Essa observação que você fez, eu faço muito quando eu venho, porque eu, quando morava no Rio, aí eu achava que era enorme a casa que eu morava, que era não sei o que, aí o quintal que eu brincava era uma coisa. Quando eu voltei, achei aquilo pequeno. Será que é a gente que cresce? Né? Ou a memória da gente vai
tendo necessidade de achar que era bom, que era bonito. E a memória, que eu falo, que a memória da gente vai se voltando para outras coisas, né? Não é mais aquela memória voltada para aquelas experiências, para aquelas vivências. Já vão vivendo outras coisas e você vai esquecendo, talvez, ou se adaptando, né? A outras vivências. Olívia, você aconselha as pessoas a comprarem este livro? Eu deixo cada situação. Por quê? O que elas vão aprender nesse livro? É como eu estava te dizendo. Em primeiro lugar, eu acho que ele vai servir para que muita gente que não conhece como se davam as relações entre pais e filhos antigamente. No meu caso, tinha muito conflito de geração. Como eu já disse, eu era muito rebelde e isso gerou... A minha geração queria morar... Eu vim para cá estudar Mas mais ou menos aqui orienta como não se deve fazer, não. sem dizer assim, não se deve fazer isso, não, fazer não. aquilo. Não, até porque eu não sou muito de gosto de dar conselho a ninguém não, sabe? Certo. Eu acho que conselho não é bom não, porque se fosse a gente não dava, como diz o dito Então são popular. os conflitos e a história da doença. E falo dos amigos da infância e conto a história dos meus familiares, dos meus tios, meus avós. Olívia, muito obrigada pela sua presença. Eu aqui agradeço o espaço, esse bate-papo maravilhoso. Nós ficamos tão descontraídos, não foi, meu telespectador e meu caro internauta? Até o próximo programa.